Olá, boa noite, boa tarde, né? 6 horas da tarde, eu nunca sei exatamente o que dizer. Bom, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma semana, mais uma segunda-feira. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouco mais sério do que a gente vem tratando. Sério, não porque mais, não por ser mais importante, mas sério porque a gente vai tratar de crimes de ódio. Nós vamos bater um papo hoje com Gabriel Burgos, advogado lá da Bahia, que a gente vai conversar um pouquinho sobre crimes de ódio, sobre o que a gente considera crime de ódio, como eles são punidos, como eles são tratados e por que ainda existem tantos crimes de ódio sendo cometidos e por que ainda existe tanta impunidade no que se trata de crimes de ódio, tá bom? Espero contar com a sua companhia nessa próxima hora. Eu vou chamar o Gabriel para entrar com a gente e aí daqui a pouquinho a gente já começa esse bate-papo, tá bom? Lembrando, se você tiver perguntas, pode mandar pra gente durante a live, tá bom? Gabi, E aí, tudo querido, tudo bem? bem? Tô ótimo, meu Tudo bem. E bem, e você? você Também também? tudo bem. Querido, em primeiro lugar, quero te agradecer a participação. Quero agradecer você ter topado conversar com a gente. E mais do que isso, quero te agradecer você ter comprado a ideia de falarmos de um tema tão polêmico e que ainda fere tanta gente. Então, eu muito, 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 muito obrigado a você, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade aí, o convite principalmente, e que é um assunto muito necessário, né? Sempre. Exatamente. Bom, então, reapresentando para vocês que chegaram agora, hoje na nossa live nós temos o Dr. Gabriel Burgos, especialista em Direito, Governança e Políticas Públicas, membro da Comissão de Diversidade Sexual da Bahia. Gabi, de novo, meu muito obrigado. E eu já quero começar com você te fazendo uma pergunta para que a gente possa esclarecer para os nossos telespectadores o seguinte: o que são, quais são considerados os crimes de ódio? Pronto. Crimes de ódio são todos aqueles que você agride verbalmente, fisicamente, psicologicamente uma pessoa pela por ela ser daquele jeito, pela não estou falando independente de identidade de gênero e orientação sexual de primeira. Estou falando em geral. Você ter uma atitude agressiva com um terceiro, que é considerado um ódio, digamos assim, para ser mais simples a palavra, Tá? isso pode e caracteriza um crime, não necessariamente dentro da lei do racismo, em que isso veremos depois, mas os crimes de ódio em si é quando você ataca verbalmente, psicologicamente e até fisicamente uma pessoa. Tá, Gabi, então assim, se a gente puder fazer um resumo, digamos assim, o crime de ódio ele vai muito de encontro com aquela plaquinha que a gente vê em muitos locais públicos e privados que diz que você não pode de maneira alguma destratar ninguém por cor, Isso, raça, credo, orientação sexual, certo? exatamente. Então, é, ofender verbalmente ou fisicamente um homossexual, uma lésbica, um negro, um preto, uma pessoa que não é da sua religião, tudo isso é crime de ódio, certo? Tudo isso se enquadra em crime de ódio. Perfeito, Exatamente. perfeito. Gabi, deixa eu te falar, vamos lá. Por que você acha tão importante tratarmos deste tipo de assunto? Na sua visão de advogado, de pessoa que fez um juramento em ajudar, em defender ou acusar, dependendo do cargo que você exerça, alguém, por que você acha tão importante falar sobre crimes de ódio? Certo. O juramento, na verdade, que o advogado faz, é sobretudo em relação à defesa da justiça e à defesa de todas as pessoas. Já a partir desse juramento já trata de todas as pessoas sem discriminação. Certo? Então, a partir disso,
o essencial que toda pessoa, não só advogado, mas todo advogado deve ter em mente é que você sempre deve combater discursos, ofensas e tudo que desrespeite à justiça. Bom, o que a gente tem de novo, que é um assunto extremamente já dito em quase todas as nossas lives, a gente disse a mesma coisa, porque isso se encaixa para os 4 temas abordados até aqui. Nós não deveríamos ter que falar sobre isso, porque isso é algo que não deveria acontecer. Ou seja, nós temos o direito de ser quem somos, independente do que somos. Nós temos o direito. Todavia, nós precisamos de leis, ou precisamos de emendas, ou precisamos de algum tipo de aprovação ou de proteção. Por quê? Porque ainda existem pessoas que desrespeitam e que simplesmente não conseguem conviver com aquilo que é diferente delas, certo? Exatamente. Na verdade, todos nós somos iguais, como diz no direito, que há distinção entre iguais formalmente e iguais materialmente. Certo. Iguais formalmente, nós todos somos iguais independente de qualquer coisa. Materialmente, temos que ser tratados igualmente na medida de nossas desigualdades. Então, não foge do que a própria Constituição traz, em que todos devemos ser respeitados e tudo, mas, infelizmente, o debate ainda se faz necessário pela sociedade em que vivemos, né? Que a lei é muito discrepante ainda da realidade. Gabi, me diz uma coisa. Como que o direito, ou como que vocês, advogados, que são membros de comissões de diversidades sexuais, encaram e lidam com a questão do Brasil ainda ser, em pleno 2020, o país que mais comete crimes contra a sociedade LGBTQIA+. Como é que isso... Como é que a classe do direito vê isso? Como membro da Comissão de Diversidade da OAB, eu vejo que ainda há muita defesa da gente, há muita luta, e não só da comissão, que eu digo, da instituição como todo, e trazendo cada vez mais para a sociedade. Mas a luta, infelizmente, ainda se faz necessária, porque vemos avanços, assim, digamos assim, judiciais, mas não vemos avanços práticos e, sobretudo, avanços legislativos. Apesar de que temos diversas decisões que nos protegem, nos trazem direitos, ainda não temos uma lei solidificada. Certo. E aí, nesse caso, as decisões judiciais, como decisões, podem ser derrubadas por outras decisões. E aí é justamente nisso que nós da comissão, nós da OAB como um todo, atuamos para que cada vez mais seja menor o número de casos em que, infelizmente, ainda recebemos muito para combater. Entendi. Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta agora mais técnica. Existe algum tipo de registro, e você tem acesso a isso para nos dizer, dentro da comunidade LGBTQIA+, quem ainda é mais atacado? Olha, o registro mais gritante assim que temos hoje em dia é em relação a transexuais e travestis. Certo. Que inclusive já tem até o próprio registro da ANTRA, que é a Associação de Transsexuais e Travestis Nacional, Associação Nacional, em que de janeiro a agosto de 2020 foram violentadas mais travestis e transexuais do que 2019 de janeiro a dezembro. Então Entendi. vemos um aumento absurdo de casos. Ótimo. E me diz uma coisa, Gabi, fora como eu costumo dizer, da microsociedade LGBTQIA+,
qual é o crime de ódio mais cometido pelo brasileiro? O crime de ódio mais cometido é aquele que, na verdade, a população, digamos assim, um preconceito disfarçado, que a população profere palavras que não são xingamentos, mas que ofendem a comunidade LGBTQIA+, ofendem diretamente, e acaba sendo, não, mas isso não foi LGBTfobia, não foi homofobia, não foi bifobia, porque eu só falei aquilo não por causa do gênero, da identidade dele. Aí eu acho que necessariamente o crime de ódio é mais o verbal, muito mais. É mais ou menos quando a pessoa sabe que está sendo homofóbica, Isso. transfóbica, enfim, ou mesmo racista, e ela ainda assim ela faz esse tipo de piadinha, por exemplo. É Sim, aquela piadinha disfarçada, é o preconceito disfarçado de piadinha. isso, diz, não, é porque é só um comentário, eu tenho até amigos que são. É aquela velha coisa, não, imagina, eu não sou É, homofóbico, eu tenho amigos viado. É mais ou menos isso. exatamente. E é o Ótimo. que mais tem hoje em dia. Tá. Gabi, aí agora vamos partindo, né, voltando um pouquinho para o foco do nosso tema. Hoje, quais são as punições existentes para os crimes de ódio? Elas são as mesmas que as punições para qualquer crime? Então, assim, por exemplo, um homicídio indiferente de como ele tenha sido cometido. Tipo, um homem branco matou outro homem branco, por exemplo. A Certo. gente sabe que ele vai ser julgado, blá, 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 se for condenado vai ter uma pena máxima de 30 anos. Blá, blá. Para o crime de ódio, é igual? São as mesmas consequências? Então, para o crime de ódio, tratando especificamente do nosso tema, que é LGBTQIA+, fobia, desde o ano passado, o Supremo Tribunal Federal trouxe que esses crimes de ódio contra a comunidade estão vinculadas à lei do racismo, que é a lei, Certo. até eu peguei uma pesquinha aqui, a lei 7.716 de 89, que é a lei do racismo. Essa lei traz diversos crimes, diversas punições, digamos assim. Por exemplo, discriminar alguém em um restaurante, não deixar entrar por raça, por cor, por sexo. Tem outra aqui também que é negar ou obstar um emprego em uma empresa privada. E aí essas punições variam de 1 a 5 anos de prisão. E algumas Entendi. trazem multa, além disso. E aí a minha outra pergunta, então, porque você me citou uma coisa que para mim faz muito sentido. Toda vez que você nega um emprego que você eu vou me focar nessa questão de negar o emprego. Porque assim, muitas vezes a pessoa, o empregador, ele pode acabar usando como desculpa a qualificação da pessoa, porque não era o perfil. Então assim, a minha pergunta é a seguinte: como que a gente consegue denunciar ou fazer a queixa-crime vamos supor, se eu me sentir lesado, como é que eu faço isso? Porque, por exemplo, quando uma mulher apanha de um cara, ela tem a delegacia da mulher, ela tem a lei Maria da Penha, mas ainda assim, a gente sabe que é muito difícil para uma mulher dar a cara a tapa dizendo que é vítima, porque assim, ela vai ser ainda mais exposta. Começa pela exposição de que dificilmente você vai ser atendida por uma mulher, dificilmente Com certeza. você vai fazer o exame de corpo de delito com uma mulher, você tem que Sim. fazer o exame de corpo de delito, sabe que é uma exposição ímpar, ainda mais se é um crime sexual, blá blá blá. Então assim, quais são os caminhos? Como é que a gente consegue fazer essa queixa-crime, essa denúncia, de uma forma que você sinta-se protegido e não oprimido ou reprimido em fazê-la? Infelizmente, ainda no Brasil não temos muitos, quase nenhum, na verdade, delegacias especializadas nesses tipos de crime. Certo. Então, no caso, a população deve se recorrer a qualquer delegacia. Pode ser uma especializada, se tiver na sua cidade, se não tiver, qualquer uma delegacia. Quanto às provas, por exemplo, que
No caso da mulher, dá para fazer corpo de delito e até LGBTQ-fobia, se for uma agressão física, dá para fazer Sim, sim, tranquilamente. sim. Mas digamos que se tratou de uma agressão verbal e psicológica. Ou então, no caso do emprego, que houve um assédio dentro da empresa. Tá. No caso, as provas ficam um pouco mais restritas, mas é importante que aquela pessoa que sofreu aquele ataque reúna provas testemunhais de outros funcionários, que é bem difícil, mas infelizmente é uma das únicas provas que podemos ter acesso, e até mesmo digamos assim, uma verificação de uma malícia que a pessoa já deve ter de o meu chefe, meu superior já deu a entender que vai me demitir e ele conhece sabe minha orientação sexual, ou sabe, ficou incomodado com que minha identidade de gênero é outra, digamos assim. E aí a pessoa, infelizmente, tem que ter a malícia para reunir provas documentais, um comentário talvez que ela ouça, ela grave. Então são provas muito detalhistas, digamos assim. Gabi, então, trocando em miúdos, falando um português bem claro, é algo que existe, é algo que precisa ser punido, que precisa de fato ter uma tratativa, mas é algo muito complicado. Sim. Porque assim, ninguém tem o hábito, a não ser o jornalista, de ter um gravador, por exemplo. Exatamente. Ninguém fica com o seu celular em mãos, principalmente num escritório, numa empresa, principalmente dependendo da área que ela trabalha, Sim. com um gravador de acesso fácil. Assim, todo mundo tem um gravador no telefone, mas a gente às vezes não sabe nem onde ele está, porque a gente não usa isso. A gente usa o WhatsApp, a gente usa a rede social, a gente usa um monte de coisa, menos isso. Então, assim, é extremamente complicado você alegar que você foi vítima de um crime de ódio. Sim. Porque se você não tiver uma marca expressa no seu rosto, se você não tiver se você não tiver sofrido, uma violência sexual, se você não tiver alguém que seja do seu lado ali te apoiando em tudo e que vá testemunhar, você simplesmente vai ser mais alguém falando mais alguma coisa que pode ou não ser verdade. Ou seja, a gente continua sem voz, a gente continua no submundo, a gente continua na sarjeta, porque assim ninguém escuta, ninguém presta atenção. A gente tem que passar por violências sérias, como a trans que apanhou, que foi extremamente judiada, porque postou um vídeo tomando cerveja. Demais, exatamente. Sabe, você tem que ver coisas como uma mulher que foi estuprada, que foi violentada, que tem todas as provas, que tem exames comprovados, que você ouve de um juiz que, não, mas é melhor a gente não culpabilizar 100 inocentes, 100 culpados, do que prender um inocente. Ele não é inocente. Ele não é inocente. Não existe inocência. Isso. E, infelizmente, também estamos lidando com um meio muito corporativista, que é o dos policiais, né? Então, corporativistas, a maioria LGBTQIA+, fóbicos. Eu vi uma pesquisa, acho que foi, se eu não me engano, semana passada, dizendo que a maioria do conteúdo da internet de LGBTfobia são postados por policiais civis. Então, é algo que, infelizmente, a gente ainda tem muita insegurança, não só pelos meios de prova, mas também pela pessoa que a gente busca, né? Que a gente tem que buscar alguém que, infelizmente, é LGBTfóbico. Exato. A gente sofre agressão. Pronto, você sofreu agressão. Aí você vai procurar ajuda pelo meio legal. Você sofre uma agressão de novo, que às vezes não é física, mas é verbal e psicológica. Porque talvez eles ainda vão zoar a pessoa que está ali, desacreditar a pessoa que está ali. Assim, é muito... Gente,
É como eu discuti na live com o Fernando Zanella, que foi a primeira live que nós fizemos. Nós temos direitos que são pífios. São pífios. Que nós, na verdade, não deveríamos nem ter que correr atrás de direitos. Porque, como nós já dissemos no começo, perante a lei, nós somos iguais. Exatamente. Independente de qualquer coisa, nós somos iguais. Mas, assim, por mais que a gente luta, em pleno 2020, a gente está vendo que nada acontece. Que nada Não, nenhum acontece. avanço. E, infelizmente, como temos mais da metade do nosso Congresso Nacional conservador, então não tem muito como andar para frente, digamos assim. Porque temos decisões judiciais, mas não temos a segurança jurídica que era para a gente ter. A gente tem que buscar nenhuma decisão judicial que demora muitas vezes anos e nem sempre é corretiva. Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de quarentena, agora mais uma coisa um pouco mais aberta, mas enfim. No começo, a gente achou que fosse durar 3 dias, a gente já está indo para o sexto, sétimo mês, nem sei. Mas a gente viu que assim, o mundo mudou. Então nós vimos que assim, os artistas começaram a fazer várias lives, bababá, né? E nós vimos que muita homofobia disfarçada, muita LGBTQIA+ fobia disfarçada foi cometida. Sim. Marília Mendonça fez uma piadinha péssima em uma das últimas lives. De transfobia, o sertanejo, assim, infelizmente, no geral, uma classe a mais aí comete mais isso, que são sertanejos. Eu digo isso porque assim, você vê pouca gente, por exemplo, do rock, do pop, cometendo esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que eles falam mesmo, sempre porque eles vemos. acham que eles são as estrelas do mundo e que eles são imunes a qualquer coisa. A outra pergunta é a seguinte: se existe hoje o mínimo possível de combate a isso, por que essas pessoas continuam impunes? Por que não existe uma investigação de fato sobre coisas que são feitas de maneira tão explícita, tão públicas, com tanta gente vendo? Não, temos o exemplo claro aí de, por exemplo, os filhos do nosso presidente, né? E, infelizmente eu tenho que falar nosso presidente. Enfim, é uma terminologia que me irrita, mas enfim, a gente tem, né? A gente precisa. Do presidente, pronto. Exato. Do presidente do Brasil, que foi ele. Enfim, temos os filhos dele, né? Que estampa na camisa frases LGBTfóbicas e nada feito. A verdade é essa. E, infelizmente, vamos cair no mesmo assunto de que se o corporativismo, se as instâncias maiores, se as pessoas superiores a nós cometem esses atos, não casa, não tem como combater para uma pessoa e não combate para outra, e aí acaba tendo essa impunidade geral, generalizada. Entendi. E, Gabi, o que a gente tem de concreto, se é que tem algo de concreto acontecendo, para que de alguma maneira isso seja mudado? Existe alguma coisa assim acontecendo no momento? Nós temos algum projeto de lei, nós temos alguma medida provisória, sei lá, assim, existe alguma coisa acontecendo para que isso tome algum outro rumo em algum momento? Olha, como nós estamos abarcados na lei do racismo, nos mesmos crimes da lei do racismo, quando foi decidido isso pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal fez questão de falar em que os crimes de LGBTfobia estão abarcados nessa lei, até que uma nova lei seja realizada. Mas daí temos 2 empecilhos. Tá. Temos projeto de lei já tivemos um projeto de lei para uma de lei de diversidade sexual, só que certo. aí, no caso, essa lei não prevê crimes específicos.
não é uma lei penal. E também existe uma outra lei, que é a lei de LGBTfobia, que aí sim é uma lei voltada para os crimes de ódio contra a população LGBT. Certo. Porém, para essa lei ser sancionada, aprovada, precisa passar pelo nosso Congresso Nacional. E com os inúmeros projetos, que há vários projetos de lei tramitando atualmente, acaba sendo algo muito demorado, que não dão ênfase nisso, não há uma prioridade nisso, e acaba ficando lá na fila, e o Congresso nunca volta acerca disso, e vai caminhando de decisão em decisão judicial. Fabi, eu vou fazer um link aqui com uma coisa que você acabou de falar, que eu acho extremamente importante e que eu acho que é extremamente pouquíssimo dita, apesar de ser de extrema importância. Vou tentar resumir o que você disse no seguinte. No Brasil, o brasileiro, ele se importa com duas coisas: em defender um partido, em defender um político. Sim. Mas o brasileiro não sabe como se faz política. Ele não sabe que o cara que ele defende normalmente, porque assim, quem que o brasileiro defende na eleição? O presidente, o governador e o prefeito, certo? É por quem as pessoas lutam, é por quem as pessoas vão à rua, é por quem as pessoas se manifestam. Só que as pessoas não sabem o que faz o poder executivo. O poder executivo, ele simplesmente executa, ele não cria. O poder executivo, ele não dialoga sobre. Se ele achar que não tá bom, ele até manda voltar. Mas se ele achar que tá ok, ele assina e aquilo vira lei. O que falta para o brasileiro é entender o que é política e é entender que ele deveria gritar, berrar, se manifestar aí à rua para que nós tivéssemos bons vereadores, bons deputados estaduais, bons deputados federais e bons senadores. Porque são esses caras que impedem que todos tenhamos igualdade de direito. São esses caras que estão impedindo que leis sejam aprovadas. São esses caras que fecham o olho para a marginalização de pessoas. Não, sim. São esses caras que, literalmente, e vocês me perdoem o peso da palavra, cagam. Se o preto tá morrendo, se o pobre tá morrendo, se a mãe solteira tá morrendo, se a pessoa que não é cristã está morrendo, se a pessoa que não é hétero está morrendo. Essas pessoas estão cagando para essas pessoas. As leis nesse país são feitas para brancos, héteros, preferencialmente homens e ricos. Que é o nosso Congresso Nacional. E aí eu te pergunto, eu tô falando alguma insanidade? Eu tô viajando muito? Não, é exatamente isso. E outra coisa, nisso de vereadores e deputados, é porque nós não apoiamos candidatos pretos, não apoiamos candidatos LGBTQIA+. E isso que vai fazer toda a diferença, porque quando a pessoa vive na pele aquilo, a pessoa vai efetivar os direitos. Você não tem que esperar de um homem branco, classe média alta, que está se elegendo e falar que vai proteger a população LGBTQIA+. Tudo bem, pode ser minoria que realmente tenha uma pretensão boa, mas ele sabe que o eleitorado dele, especificamente, tem muitos daquela comunidade. Então ele vai pegando a comunidade negra, a comunidade LGBT, e aí vai trazendo para ele, e quando ele é eleito, ele já está lá dentro, não há mais nada o que se fazer, então... É aquela velha coisa, na hora para se eleger, você promete mundos e fundos a todos. Quando você está eleito, você vai focar em quem, infelizmente, comanda o país. Que é empresário branco, hétero e rico. Eu não tenho por que me importar com a minoria. A minoria serviu para chegar aqui. Agora, eu estando aqui, a minoria se viu lá, né? Exatamente, é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, de novo, um pouco mais técnica. Nós sabemos que hoje o Brasil é o país que ainda, em 2020, mais mata
LGBTQIA+. Você tem esse dado do país que menos mata? Existe esse dado? Quem é esse país? Qual é esse país? Eu vou ficar te devendo esta resposta, que o que menos mata eu não sei, mas dos que estão entre os que menos mata, principalmente estão lá do outro lado do mundo, que é mais o hemisfério da Europa, da Ásia, e infelizmente, como somos, trazendo aqui agora entre países colonizadores e de povoamento, infelizmente tivemos essa colonização em que já veio com uma lei, que a lei de Portugal já criminalizava a homossexualidade. Entendi. Então a gente, desde lá de trás, já veio com isso, e aí tem que ir se desconstruindo cada vez mais. Então, assim, eu acho que falar sobre crimes de ódio acaba sendo pífio, por um lado, porque, assim, infelizmente, isso depende muito mais da gente do que deles. Assim, a gente tem que ajudar o coleguinha do lado a se desconstruir, a gente tem que ajudar o coleguinha do lado a entender que é errado, a gente tem que estar do lado do coleguinha para ele não fazer certas coisas, para ele não falar certas coisas, e quando ele falar, a gente vai ter sim que fazer palestrinha para fazer ele entender o porquê que aquilo é errado, porque enquanto a gente não souber votar, enquanto nós não tivermos representantes de fato de cada uma dessas minorias, ou pior, Exatamente. enquanto a gente não tiver um no Congresso que minimamente coloque a mão na consciência e repense as promessas de campanha que ele fez, a gente vai continuar morrendo. A sociedade vai continuar nos matando. A sociedade vai continuar apontando a arma para sua cara, a sociedade vai continuar te dando porrada, a sociedade vai continuar te julgando pelo simples fato de que você pensa diferente, de que você não gosta das mesmas coisas que ela, de que você não serve a mesma religião que ela, de que você não é da mesma cor que ela. Sim. É bizarro, é bizarro. Sim. Sabe, o que eu tenho notado em todas as lives que nós fizemos, que nós discutimos temas extremamente importantes, com profissionais extremamente competentes e capazes, mas o que a gente mais nota é que, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente debate, tudo que a gente expõe, a gente não tem uma solução para esses problemas. As pessoas, a sociedade num contexto geral, mata pessoas, condena pessoas, simplesmente porque elas não sabem lidar com diferenças. Então, assim, é uma questão de educação. É uma questão de você aprender em casa que o preto e o branco são iguais. Que nem todo mundo tem encostado vermelho, nem todo mundo tem encostado azul. Pronto, Que a diferença, a diferença é o que faz o mundo ser um lugar gostoso. É muito bizarro. É muito bizarro, é exatamente assim. Nisso. As pessoas não nascem com essa ideia, não nascem com esse pensamento. Você vê porque crianças não têm essa malícia. Você vê que é uma construção da pessoa que é passado e que a gente vai ter que se desprender disso com o tempo. Tem que ser uma construção temporal e que demora mesmo, e se não houver uma atitude desde lá do início, desde a construção da pessoa, desde o início, não vai ter uma diferença quando essa pessoa já for um policial e estiver matando travestis, transexuais por estarem na rua somente. É mais ou menos... É mais ou menos como ensinar para um filho, para uma filha, para uma criança, independente do seu grau de parentesco, o que é caráter. Que a gente ensina, a gente aprende desde criança que roubar é errado, que matar é errado. Mas aí você precisa passar para essa criança que matar é errado, 2 pontos. Matar porque a pessoa é diferente de você é errado, matar porque a pessoa não tem a mesma cor de pele que você é errado, matar porque a pessoa não gosta da mesma coisa que você é errado. Então, assim,
isto vem de berço, isto precisa vir Exatamente. de berço. Daqui a uns dias, as nossas escolas, os nossos professores e professoras vão ter que ensinar na sala de aula, além de ler e escrever história e geografia, elas vão ter que ensinar para as nossas crianças que matar um semelhante já é errado. Mas matar um semelhante porque ele diverge de você em ideias e opiniões é ainda mais É errado. pior ainda. É pior ainda. Porque as pessoas Exatamente. estão sendo mortas porque elas gostam de coisas diferentes. Sim. As pessoas estão sendo mortas porque elas pensam diferente das outras. Nós estamos, a cada dia que passa, perdendo o nosso direito de ser, o nosso direito de existir. E não sei se É você, muito... não sei se você percebeu também, já voltando para um viés político que eu tento me desprender, mas não consigo, de uma certa eleição presidencial para cá, houveram, assim, não foi nem um triplo, foi muito mais, foi quádruplo, quíntuplo de manifestações LGBTfóbicas. E aí você se pergunta, é porque tem mais pessoas intolerantes, nasceram mais pessoas intolerantes? Não tem isso. Simplesmente a pessoa teve um apoio, que é um que é apoio presidencial e de governantes mais altos, e agora sabem que pode falar isso. Gabi, você sabe que eu tenho... Eu gosto muito de falar sobre política, mas eu gosto de falar de política com gente inteligente. Eu não gosto de falar de política com quem tem político de estimação, porque não tem graça, né? Não tem graça. Porque daí, não. qualquer coisa que você fala vira discussão. Enfim. Exatamente. Mas eu acho que, além desse ponto que você tocou agora, das manifestações com as fobias presentes, é hilário. Desculpa, mas pra mim é hilário porque, assim, eu estudei história na escola. Eu estudei história no ensino fundamental, no ensino médio. E aí você aprende na escola, com o teu professor de história, o que foi a ditadura. Você aprende na escola que a ditadura te tira 90% dos direitos que você tem. Aí você vê gente pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do Senado, a volta do AI-5. Elas esquecem Intervenção que o militar já. militarismo... Exato. E aí elas esquecem que o militarismo não apoia, não defende, condena e criminaliza qualquer tipo de manifestação popular. Exatamente. Então, assim, amigo, vem cá, senta aqui com o tio. O que você quer mesmo? Você quer intervenção militar? Você quer o fechamento do Congresso e do Senado? E você acha mesmo que no domingo de sol em Brasília você vai com bandeira pra rua, com carro de som pra rua? Sabe o que é o problema? As pessoas não têm o mínimo de conhecimento do que estão falando, gente. As pessoas falam e não pensam nem nas consequências do que se fala e muito menos param, não falo nem estudar, eu falo parar para ler. Não param para ler Você entendeu? o que está falando. Não, ninguém aqui está pedindo que as pessoas entrem a fundo no que foi a ditadura. Não. Mas pega assim o básico do que foi a ditadura. Porque, gente, as pessoas esqueceram. Eu não vivi esta época porque eu não tenho idade para isso. Mas a gente vê, a gente lembra, a gente estudou. Cantores não podiam cantar, atores não podiam atuar. Exatamente. E elas acham mesmo que elas vão poder se manifestar? Então, assim, eu acho que a gente roda, e a gente chega sempre num ponto em comum também. O que falta nesse país, o que vai fazer esse país ser diferente é a educação. É como nós vamos passar a educar as nossas crianças. O que as nossas crianças passarão a aprender na escola. E aqui tá travando muito a live. Pra mim, você tá me ouvindo? Pronto, você ouviu o que eu agora falei? voltou. Não, só agora que voltou. Então tá bom. Tá, então, beleza, vou repetir pra ti. O que eu acho é que a gente roda e cai no mesmo lugar.
o que vai mudar esse país, o que vai fazer esse país ser diferente, é educação. É o que nós vamos ensinar para as Educação. nossas crianças. É o que a escola vai passar a ensinar. É o que essas Exatamente. crianças vão aprender. E assim, o que mais me entristece com tudo isso é que se a gente parar para pensar e analisar friamente, a gente só vai mudar. Nós só vamos ter que parar de falar sobre pessoas mortas por serem diferentes das outras. A gente só vai parar de falar de corrupção, de foro privilegiado, de impunidade jurídica, administrativa e fiscal daqui 30, 40 Não, anos. no Quando a mínimo. geração dos nossos, eu não vou nem, talvez, dos nossos netos tiverem o poder. Começar. Exato, Exatamente. porque assim, Começar. é uma coisa que vai levar muito, muito tempo. Até lá, a não ser que um milagre aconteça, que um Big Bang aconteça, e nós tenhamos um presidente ou uma presidente, porque eu de verdade, acredito que nós precisaríamos de mais uma mulher no poder nesse país. Com Sim, outras também ideias, acho. com outros ideais, Exatamente. com outra bagagem, com outra gente por trás, entendeu? Exatamente. Né? Eu não vou nem me Mas estender assim, sobre isso. mas Que, assim, que, que mude alguma coisa de o, verdade. o nosso chefe do Poder Executivo, que é presidente, presidenta, o que seja, pode ser o mais desconstruída que for, pode ser o mais tolerante que for, mas infelizmente temos ainda uma população que vai continuar seguindo esses discursos de ódio. Então, Certo. justamente, não é só do lá do topo que a gente tem que mudar. Tem que mudar do topo, da base até o topo. Tem que mudar toda a cadeia. Gabi, eu fui atrás de uma informação que eu queria dividir contigo. Rock, obrigado, meu amor, pela informação que você me mandou. Nós ainda temos, eu não vou conseguir contar exatamente, mas acho que Uns 20 minutos, eu um, acho. dois, três, quatro, cinco, seis. Não era nem sobre isso. Ah, Eu tá. estava vendo, o Rock me mandou uma informação aqui. Nós ainda temos países onde existe criminalização do ato sexual consentido entre adultos do mesmo sexo. Sim, Existe pena de morte para isso. sim, Existe pena de entre 10 anos de prisão até a prisão perpétua, até 8 anos de prisão. E assim, é bizarro, exatamente. é bizarro. E muitos desses países, eu não vou lembrar qual é o país exatamente, mas tem um desses países que, inclusive, ele criminaliza o pensamento da pessoa, ou seja, aquele que tem o pensamento homossexual, como dizem eles, deve se entregar à pena de morte, ou até então, se for descoberto, vai ser julgado para a pena de morte, de qualquer jeito. Ainda tem isso. Deixa eu te fazer outra pergunta, Ali. Eu tô vendo aqui no esse dado é do El País que o Rock me mandou. Então, uma fonte extremamente confiável. Eu queria só que Sim, você explicasse pra gente o seguinte: aqui a gente fala de proteção constitucional, ou seja, isto é lei naquele país, certo? Proteção constitucional, isso é sim. lei, é lei. Ok. O que a gente está falando de proteção ampliada? Uma proteção ampliada é a proteção que vai muito além de como posso dizer assim, em uma palavra simples, em uma linguagem simples, em que Não é vai lei, não mas em está um nicho perto? específico, isso. Não é um nicho específico que vai uma ampliada. Tá. Então, assim, Não é uma lei específica. é mais ou menos como se a gente estivesse perto de uma lei. É mais ou menos isso? Isso. Tá. E aí a gente tem aqui a situação da pátria amada, Brasil, né? Dessa república de bananas, como eu gosto de chamar, que é uma proteção no trabalho. Isso existe de fato no Brasil, proteção no trabalho? É porque é exatamente a Constituição, a nossa última Constituição, traz diversas proteções, diversos direitos e diversos deveres. Os deveres são mais cobrados da gente.
os direitos nem tanto. Tem diversos direitos na Constituição que são, assim, nossos direitos desde o início e que muita gente não sabe. Não corre atrás porque não sabe, porque não é efetivado, por exemplo, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor. E aí é exatamente isso. Não temos uma efetivação. Entendi. E aí, só para ficar acomodado para os nossos espectadores, o continente que mais protege os seus é a Europa. Sim. O continente europeu é a maior quantidade de países que são protegidos, que tem uma proteção muito melhor e muito maior. E depois o Canadá, que é um país também que tem uma aceitação bastante ampliada. Bom, Gabi, mas só em uma partezinha que eu pesquisei aqui, rapidinho, só para verificar se ainda está nessa situação está. A Europa ainda é o continente com maior proteção. Porém, há uma situação bem específica que, inclusive, eu discuti no meu Instagram esses dias, que é o da Polônia, que fica no leste europeu. Sim. Que a Polônia simplesmente está com as pessoas igual aqui, as pessoas no poder são intolerantes, porém lá é muito mais forte, lá tem um avanço muito mais discriminatório. Eles querem a qualquer custo calar as pessoas LGBT. Só para fazer esse adendo, para não dizer que é toda a Europa que é sim. tranquilo. É aquela velha história, né? No meio em todos os meios sempre existe uma laranjinha podre. A laranja podre europeia é a Polônia. Exatamente. Gabi, me diz uma coisa, se você pudesse deixar uma mensagem, se você pudesse deixar um conselho para a sociedade, fui vítima de crime de ódio, como eu devo agir? O que eu devo fazer? Como eu devo procurar ajuda? Eu acho que essa pessoa, primeiramente, eu sei que, assim como a mulher no feminicídio, ela tem receio de procurar ajuda, a pessoa LGBTQIA+, deve tentar, pelo menos, falar, compartilhar com outra pessoa, pedir ajuda para pelo menos uma outra pessoa, se ela não tiver a coragem de ir diretamente na delegacia e, se não tiver mesmo assim, procurar tem diversos órgãos que podem auxiliar, por exemplo, a própria Comissão da Diversidade Sexual da OAB, em que estamos abertos para todos para ajudar na proteção dos direitos LGBTQIA+. E aí o conselho que eu dou justamente é ter o impulsionamento da denúncia, porque quanto menos a gente denunciar, mais esse discurso vai ficar silente e toda essa luta não vai avançar, não vai adiantar de muita coisa. Gabi, eu gosto pouco de polemizar. Eu costumo dizer que se não for para fazer afronte, eu nem abro o olho de manhã. Então, eu queria muito que a gente falasse rapidamente sobre uma coisa específica da comunidade gay, tá? Sexo sem consentimento é crime de ódio? Sexo sem consentimento como assim, um gay... Vamos lá. Vamos tratar única e exclusivamente de pessoas maiores de 18 anos, tá? Entre dois homens assumidamente gays, sexo sem consentimento é crime? Vou te dar um exemplo. Sai com boy, enchi a lata, mas assim, enchi a lata de verdade, zero condições de saber meu nome.
Não tem condições, assim, não tem, tipo, eu cheguei em casa, apaguei, assim, tipo, sabe assim, zero condições. Sexo, nesse caso, é crime? É estupro? É isso. É tratado como estupro, não vai ser tratado como nenhum dos crimes de LGBTfobia, porque esses crimes que são trazidos pela lei do racismo são crimes pela pessoa ser, então pela pessoa ser gay comete aquele crime, o Tá. que não é o caso, independente da orientação sexual, foi estupro. Então seria um tipo do Código Penal mesmo, de estupro de vulnerável, nesse caso em específico em que você está embriagado, está impossibilitado, seria um crime de estupro de vulnerável trazido pelo Código, nada específico da LGBTfobia. E vou mais, mesmo sendo um casal, por exemplo, se eles tiverem uma união estável, registrada em cartório, nananã, continua sendo Continua considerado sendo. estupro. Continua sendo. Não sendo consentido a relação, é estupro. Vou fazer uma outra pergunta. Invertendo os papéis. Gente, eu vou ser muito direto e reto. O ativo tá bebaço. Mas ele quer. E o passivo tá de boa. Nesse caso, mesmo ele estando fora de si, mesmo ele estando vulnerável, se acontecer, pode ser considerado estupro? Calma. Qual é o que está bebaço? O ativo. Pode ser considerado estupro. Pode ser, logicamente. Quando não tem o consentimento dos dois, qualquer que seja o exemplo, quando não tem o consentimento dos dois, é estupro. Independente de estar bêbado, de estar em sã consciência. Tá. Se ele quiser, se ele disser que quer, e no outro dia não lembrar que quis, como é que fica? Se não existe uma prova material que ele disse, não, eu quero. Aí é uma situação muito, muito, muito específica. Muito específica. Entendi. E a gente não tem como ser tratada, porque assim, é aquela questão de que a gente vai ter que procurar eu não vou lembrar o termo, mas assim, se isso já tiver acontecido algum dia, ver qual foi a resolução, é isso, não é? É porque assim, normalmente o estupro, que é quando não tem o consentimento da outra pessoa, tem algum traço, alguma marca de violência física ou psicológica. Tá. E isso acaba sendo muito claro. Então, com a questão da prova, seria realmente verificar se há sinais dessa violência. Eu até pensei em continuar, mas eu acho que assim, é uma coisa muito técnica. E aí, de verdade, eu acho também que é um tema, pela cabecinha que está fomentando aqui, que a gente precisa de um outro horário, a gente precisa talvez de mais gente Sim. nessa roda, porque a minha cabeça já começou a ir além, assim, não dá. Exatamente. Mas assim, dos tópicos que nós abordamos agora nesse final, você me clareou muito, porque nós já tivemos em alguns outros momentos algumas discussões sobre isso, dessa questão da pessoa estar bêbada, mas mesmo assim sendo um casal, enfim. Mas eu sempre pensei da mesma maneira, sem consentimento é um problema jurídico. Não deixa de ser um problema jurídico porque não houve consentimento. Casado, não casado, enfim, é um problema jurídico. A gente está faltando 8 minutos. Bom, primeiro, quero te agradecer demais a participação. Foi mais um bate-papo ótimo, foi bem bacana. E eu acho que serviu de novo, para a gente, infelizmente, notar que nós estamos, ao invés de evoluir, parece que nós estamos retrocedendo muito.
mais uma vez a gente precisa aprender a votar, a gente precisa de fato lutar pelo que é preciso e não defender homens brancos, homens héteros que estão na boa cagando para os direitos das minorias. Eu não quero saber se é o pai do povo ou se é o militar, mas podem falar que abraçam, que amam, que adoram, mas na real, na prática não. Pouquíssimo foi feito, né? Pouquíssimo foi feito. E aí, antes de encerrar, antes de você fazer os seus agradecimentos, eu queria já fazer um convite público a você e ao Eriel, e vou estender para você, para o Eriel, para o Zanella e para o Diego, que é meu próximo psicólogo entrevistado. Não sei como, a gente vai precisar pensar junto, mas eu quero fazer uma live com vocês 4 juntos comigo, para que a gente possa abordar temas um pouco mais polêmicos e com a visão de dois juristas e de 2 psicólogos, porque daí vocês vão ter que responder umas perguntas um pouco mais capciosas e cabeludas, além das que eu já fiz para vocês e que vou fazer para o Diego. Bom, pronto. Eu acho maravilhoso isso. A gente pode até já arquitetar já no WhatsApp. Ótimo. Acho ótimo que isso aconteça. Bom, Gabi, meu beijo no coração. Meu muitíssimo obrigado. Foi ótimo. Foi incrível. Foi incrível. Aqui, Fernando falando, podemos fazer um webinar pelo Facebook. É uma possibilidade. Fernando, me aguenta hoje, que assim que eu terminar essa live, eu vou fazer um grupo no WhatsApp, vocês não vão nem dar conta de mim. Então, pronto, já puxa o meio fio já. Exatamente. Eu quero agradecer demais pelo seu convite. É sempre muito necessário falar sobre isso, por a quantidade de pessoas que seja, pela imensidade que alcance, mas é sempre bom reforçar a luta e estender e trazer que há muito ainda o que avançar. Os direitos que já conquistamos, infelizmente, são decisões judiciais que podem cair a qualquer momento por outra decisão. Então, o que temos que defender é ter representantes políticos, representantes, vereadores, deputados, em que façam parte realmente da luta, que saibam da nossa necessidade e que juntem lá no Congresso Nacional e que faça transformar esses direitos judiciais em direitos legislativos, que aí sim teremos mais segurança jurídica. Perfeito. Bom, eu bati papo hoje sobre crimes de ódio, porque a sociedade LGBTQIA+, está sendo morta por pensar e ser diferente, com Gabriel Burgos, advogado, especialista em Direito, Governança e Políticas Públicas, membro da Comissão de Diversidade Sexual da Bahia. Instagram do Gabriel, @GabrielBurgosADV. Sigam. Esse foi Gabriel Burgos, batendo papo no Orgulho de Ser. Eu sou Vini Ribeiro. Um beijo no coração de vocês e uma ótima noite. Obrigado, boa noite.